boa noite, seja bem-vindo ao Telenotícias na edição deste domingo, 18 de junho de 2023. Vamos começar observando os destaques que marcam esta edição. Municípios apelam à classe médica a pautar pelo diálogo e não pela paralisação das atividades. A falta de canalização dos fundos de compensação há mais de 9 meses no Conselho Municipal da Beira, fato que preocupa a edilidade. Delegação de dirigentes africanos esteve este sábado em São Petersburgo para conversações sobre a possível mediação africana da guerra na Ucrânia. Dinembo é o título da terceira exposição da Dora Chipandi, que retrata a cultura Makonde. Uma vez mais, boa noite. A Associação dos Profissionais de Saúde diz que vai retomar a greve nesta segunda-feira devido à insatisfação durante os 15 dias de negociações com o governo. Face a estes pronunciamentos, o Observatório Cidadão para a Saúde afirma que é legítima a preocupação da classe. Entretanto, a mesma deve garantir serviços básicos aos utentes. A Associação dos Profissionais de Saúde de Moçambique anunciou a 16 de junho que vai retomar a greve nacional que estava suspensa para negociações com o governo. De acordo com a associação, as negociações com o Ministério da Saúde não avançaram, eis a razão da decisão da retoma da greve nesta segunda-feira. Face a esta situação, o diretor do Observatório Cidadão para a Saúde diz que, embora os profissionais de saúde estejam no direito de manifestar, devem garantir o acesso aos serviços básicos. Não, eu espero primeiro que hajam serviços mínimos. Eu penso que também é uma responsabilidade da ação médica e da ordem dos médicos e da ação dos enfermeiros, da ordem dos enfermeiros, garantir que a greve é um direito, mas também deve garantir que os serviços mínimos ficam a funcionar. Não é? Eu penso que é preciso garantir os serviços mínimos. Eu penso que a grande dificuldade neste momento é que eles não conseguem negociar com o governo quais são os serviços mínimos que devem ser garantidos, porque penso que a saúde das pessoas é inadiável. Não, os problemas de saúde que temos, termos em conta que o estado de saúde da população. Então, há serviços que não se podem adiar, não é? Devido às condições de saúde. Reconhecendo que sim, que eles têm direito à greve, reconhecendo sim que grande parte ou a maioria das suas reivindicações são legítimas. E o governo deve sentar à mesa e negociar. Jorge Matin é unânime ao posicionamento dos médicos no que diz respeito a boas condições de trabalho nos hospitais e unidades sanitárias. O governo deve colocar os equipamentos, deve garantir que haja material necessário para poder trabalhar. Segundo, em relação a salários, penso que é uma questão que o governo também deve negociar com eles. Penso que há formas de ir buscar dinheiro para financiar. Os profissionais de saúde suspenderam a greve 3 dias após o seu início para dar espaço às negociações com o Ministério da Saúde, negociações estas que não tiveram sucesso. Ainda sobre a retoma da greve dos médicos prevista para esta segunda-feira, os munícipes da cidade de Maputo dizem que os médicos não deviam recorrer à greve, mas sim pautar pelo diálogo. Os profissionais de saúde anunciaram a retoma da greve. As negociações com o Ministério da Saúde falharam depois dos profissionais terem dado uma trégua de 15 dias. A partir desta segunda-feira, os profissionais de saúde irão entrar novamente em greve a nível nacional. No entanto, alguns munícipes da capital do país condenam este ato porque põe em causa a vida dos pacientes e apelam ao diálogo. E não podem fazer essa greve porque há muitos pacientes que estão doentes e quando eles retomam a greve não haverá o atendimento, tá vendo? E causará muitas mortes dentro dos hospitais e fora. Nem tudo se faz pela greve, mas sim pela boca, a conversa com os demais, né, que têm patentes, que conversam, que chegaram no consenso. Não, os médicos não podem entrar em greve, por quê? Porque o médico, se entra em greve, nós como paciente, como nós vamos ficar? Já percebeu? Nós não somos inocentes, nós.
Nós somos inocentes, não entramos isso. Eles têm que entrar fazer, que entrar em consenso com o quê? Com o Estado, o governo, tudo. Haver uma coordenação, já perceber, entre eles. Há quem entende o posicionamento dos profissionais e diz que o governo é que é problemático. Eu entendo a situação dos médicos. Eles tentaram falar com o governo, mas parece que o nosso governo está a virar as costas contra os médicos. Nós sabemos, a pessoa quando trabalha tem que ter a sua remuneração, não é assim? E estes juraram, claro, nós sabemos disso aí, mas eles juraram, mas tem que ter alimento também para o seu sustento. O governo, o que eu acho, devia sentar com os médicos, dialogar e chegar a um consenso. Está a ver? Porque o que eu vejo, o governo não quer conversar. Aí é que há problemas. Porque os médicos estão abertos. Para mim, o governo deve ser sincero. Nós temos que mudar essa maneira de viver. O nosso governo tem que estar ao lado do seu povo. Trabalhar para o seu povo, não trabalhar para eles. Eu sei de que, pronto, quando os médicos vão ficar de greve, nós é que vamos sofrer. Mas eles também estão a exigir os direitos deles. Então, para mim, o que penso é que haja diálogo entre o governo e os médicos até chegar a um consenso. Os munícipes apelam ao governo para a melhoria das condições de forma a que a classe possa desempenhar suas funções. Eu gostaria que o Estado, pelo menos ele também, pudesse fazer melhorar um bocadinho o salário para eles, para haver entendimento entre o paciente, os médicos. Porque isso acontece através do quê? Através do que ele não recebe bem, não tem boas condições. Ele sai de casa frustrado, eu estou a ir trabalhar, mas não há ganho mesada. A mesada que eu ganho, o meu salário é mesada, não gostei de todas as despesas. A greve tem vindo a se observar por parte dos profissionais de saúde em reivindicação de melhores condições de trabalho e melhor remuneração salarial. Saindo para outras notícias, a cidade da Beira, capital provincial, ou melhor, capital da província de Sofala, passa a contar a partir deste domingo com mais um hospital cujo principal objetivo é melhorar a saúde ocular da população. O Hospital de Olho Agaroense, com a finalidade de melhorar a saúde ocular, combater cegueira e realização de catarata, foi inaugurado pela secretária do Estado da província de Sofala, Stella Pinto Novo Seca. Na ocasião, a secretária do Estado da província de Sofala reiterou: hoje, como dissemos, a saúde é o bem mais precioso. Às vezes nos WhatsApp a gente ouve aquilo a dizer: estão a correr tanto para fazer dinheiro, para depois no final correr atrás da saúde. Podemos ter tudo o que tivermos, mas se não estivermos com uma saúde plena, não estamos bem. Então é muito importante que todos nós possamos cuidar da saúde e até a partir do exame de vista aqui podemos chamar a atenção, olha, cuide da sua diabetes, cuide da sua hipertensão, cuide, então tudo isto está em sistema, por isso que é esta a importância do hospital. Hoje, durante o observatório, a questão da inclusão e não exclusão de pessoas com deficiência. E uma das deficiências era exatamente a cegueira. E nem toda a cegueira é natural. Ela pode ser evitada. Hoje sim estamos a lutar e a encontrar forma de poder incluir ou inserir estes cidadãos que já têm esta deficiência. Mas se nós pudermos reduzir, fazer com que estas doenças evitáveis, com esta cegueira evitável, possa ser controlada, então aí estaremos a fazer um bom trabalho. Então queremos contar com o apoio do hospital para esta educação sanitária, para um olho cada vez mais saudável e, como muito bem disseram, o vosso principal propósito é fazer com que não haja cegueira. Então é mais um contributo para o bem-estar social. O Hospital de Olho, que localiza-se no bairro de Pioneiro, no local Amélia Buque, doutora para a área de olho, explicou: hoje em dia, para fazer a cirurgia de catarata, não precisamos de ter o olho aberto numa extensão de meio globo ocular. Desculpem-me estar a dizer desta forma, que se eu disser 180 graus, 112 graus, não vão perceber. E hoje fazemos a cirurgia de catarata através de manípulos, aquilo que noutros órgãos do corpo humano chama-se laparoscopia. Nós fazemos no olho através de uma pequena incisão, onde se faz a retirada do cristalino opacificado, que é a catarata, e em seguida simplesmente se implanta uma lente.
Esta cirurgia de catarata é uma cirurgia extremamente rápida, muito segura. Em cerca de 10 minutos já temos esta cirurgia de catarata feita e isto far-se-á também aqui na Beira e, aliás, já se está a fazer na Beira. Cirurgia da retina é feita através de especialistas especificados. Esta cirurgia se faz em maior parte dos doentes diabéticos, em doentes que tenham hemorragias dentro do olho, que tenham alteração da composição normal desta estrutura que forra o globo ocular por dentro. Importa referir que a existência do Hospital de Olho, a saúde pública em Sofala continua a melhorar. As imagens são de Lino Pedro, Mendes Mundai, FTV. O presidente do Conselho Municipal da Beira, Albano Caris, manifestou preocupação pelo fato do governo não canalizar fundos de compensação na autarquia desde o ano passado. O edil da Beira, Albano Caris, falava em entrevista após visitar as obras de proteção costeira que partem do Grande Hotel à Praça da Independência. Caris disse que já não tem recebido a canalização dos fundos de compensação na idilidade desde o ano passado, mostrando-se preocupado. Nós aprendemos a fazer omelete sem ovos. Se me dizem como é que tu estás a fazer, é gestão transparente, gestão da coisa pública, porque senão não estaríamos a viver. Eu quero vos confessar que nós estamos há 9 meses que o governo não transfere os fundos para compensação autárquica. Se fôssemos aqueles municípios pequenos que sempre dependem do governo, estaríamos 9 meses sem pagar salários. Mas pronto, à nossa maneira, vamos gerindo, vamos sabendo qual é a prioridade das coisas, onde nós temos que utilizar aquilo que nós colhemos dos impostos, das taxas, do erário público e como e quando devemos aplicar. É assim como nós estamos. Por outro lado, ainda em entrevista, o presidente do Conselho Municipal da Beira, Albano Caris, afirmou que já mandou diversas cartas para várias entidades, mas ainda sem solução. Olha, nós já mandamos carta para o Ministério da Administração Estatal, já mandamos carta para o Ministério das Finanças, já mandamos carta para a Assembleia da República, agora estamos a preparar carta para a Provedoria da Justiça. E eu quero confessar, não estão sendo canalizados fundos para a cidade da Beira, mas Dondo, Maromeu, Gorongosa, provavelmente Nhamatanda, os fundos todos foram para lá. Então nós dissemos o que é que está acontecendo. Provavelmente querem ver algum barulho na Beira, mas essas cabeças são mesmo para a gestão. Estamos a gerir à nossa maneira e vamos continuar a trazer coisas bonitas, boas, para garantir que esta cidade continue a ser uma cidade próspera, segura e, sobretudo, atraente para o ambiente de negócios. Numa outra intervenção, aquele gestor avançou que continua a efetuar ginástica para a gestão das despesas da idilidade. Vamos continuar a gerir do modo que nós estamos a gerir. É verdade, poderemos esperar momentos um pouco difíceis, um pouco críticos, porque temos obras a decorrer, como vê, e temos os funcionários que devem ser pagos, são esses funcionários que garantem a execução exaustiva dessas obras e precisamos manter a cidade limpa, muitas outras coisas dependem deste dinheiro. E vamos, no fim do dia, ainda antes de ontem estava na sessão do Conselho, e apelava aos meus colegas a fazermos uma gestão um pouco mais apertada. Eu dizia mais, não se admirem entrarem 20 cheques para o pagamento e ser aprovados 2. Estou mesmo a fazer uma gestão de um cinto muito apertado para que nenhuma coisa pare e garantir o funcionamento normal daquilo que são os exercícios financeiros. As imagens são de Lino Pedro, Mendes Mundai, FTV, Cidade da Beira. De Sofala, no centro do país, voltamos para a região sul, onde a Polícia da República de Moçambique, em Inhambane, deteve um indivíduo de 49 anos de idade no distrito de Zavala, indiciado no crime de venda ilegal de fármacos. Foi detido na via pública um cidadão de 49 anos. Este indivíduo trazia consigo uma pasta e a pasta continha lá vários fármacos que suspeitam-se que sejam do Sistema Nacional de Saúde.
consultado pela proveniência daqueles fármacos, o mesmo alegou que um indivíduo que não conhecia a identificação do mesmo, trazia os medicamentos de Maputo, entregava a ele para vender e dias depois voltaria para recolher o valor. Mas até então este indivíduo não conseguiu dizer à polícia quem é esse indivíduo e como é que adquiria os medicamentos. E por isso, neste momento, está sob custódia policial e os medicamentos foram sim apreendidos. Tivemos também um caso de furto no distrito de Machixe. A polícia interpelou na via pública 3 indivíduos, estes com idades compreendidas entre 19 e 20 anos. Foram surpreendidos na calada da noite e tinham consigo vários bens, com destaque para rebarbadeiras, colunas de som, amplificadores, máquinas de filmagem, telemóveis, entre outros bens. Foram consultados da proveniência daqueles bens. Eles alegaram sim que os bens eles retiraram em algumas residências no distrito de Machixe. Eles apontaram as residências que iam lá retirar, que foram lá retirar aqueles bens que tinham consigo. E com a detenção desses indivíduos foi possível sim o esclarecimento de casos de furto que eram tidos como contra desconhecidos, pois estes indivíduos foram indicar as residências que retiraram aqueles bens, assim como os instrumentos que eles usavam para retirar os bens. Os comentadores residentes do programa Debate Internacional afirmaram durante mais uma edição que a indignação do Ocidente em relação à promulgação do projeto de lei LGBT no Uganda demonstra a intenção do Ocidente de querer assim que controlar os países fragilizados e de querer normalizar uma anomalia. Durante mais uma edição do programa Debate Internacional, os comentadores residentes da FTV deram o seu parecer em relação à indignação do Ocidente sobre a dura legislação anti-homossexuais promulgada pelo presidente do Uganda. De acordo com os comentaristas Jaime Saia e Alves Mulungu, as ações dos países do Ocidente devem-se ao fato destes terem como principal foco controlar os estados mais fracos e normalizar uma anomalia. As decisões do mundo ocidental não podem servir como uma obrigação para os estados fracos. Se formos a olhar aquilo que é o contexto africano, os nossos ancestrais não eram lésbicas, não eram homossexuais. Então, na verdade, se o presidente Yoweri Museveni decidiu que tinha que criminalizar, neste caso, aquela ação que é maléfica, porque, na verdade, mesmo olhando aquilo que são os princípios, quando Deus criou o homem e viu que o homem estava sozinho, depois criou a mulher e disse que não, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Mas o que tem vindo a acontecer é que, na verdade, no Ocidente, há uma tendência de reverter tudo a seu favor. Os homens, alguns homens casam-se entre eles, algumas mulheres casam-se entre elas, mas isso estão, na verdade, a desviar-se daquilo que são os princípios. Mas a norma colocada não coloca em causa a questão dos direitos humanos, que é um dos aspectos que é levantado em discussão pelo Ocidente. Pese embora, entre aspas, porque alguns estados do próprio Estados Unidos também têm penas de género. Direitos humanos, na verdade, isso pode ser uma falácia. Porque se formos a olhar, mesmo dentro dos Estados Unidos, que rotulam-se serem pais da democracia, existem alguns estados que têm pena de morte. Exato. Então, se o Yoweri Museveni decidiu que, na verdade, tinha que criminalizar aquela ação, é que, na verdade, entendeu que não. É uma ação que, na verdade, pode prejudicar as gerações vindouras. Essas estratégias que nós aceitamos de manipulação fazem parte disto. Então estão a ser manipulados ao belo prazer do Ocidente, sem poder dizer não, é quando tem essa capacidade de dizer não, porque todos nós temos um Estado e respondemos por ele e é soberano. Mas pegando exatamente para essa situação do LGBT, a mim isto incomoda muito, porque o Ocidente, ou os Estados ocidentais, ou os Estados meramente desenvolvidos,
a nível do sistema internacional, estão a normalizar uma anomalia. A homossexualidade não é algo normal. Não pode-se pegar a homossexualidade como sendo algo normal. É uma anomalia. E as anomalias, elas não podem ser normalizadas para a convivência da sociedade. Não pode ser levantada a questão de direitos humanos aqui? É que a questão dos direitos humanos, ela é questionável até um dado momento. Por quê? Está sendo posta em causa o desenvolvimento de nações. Nós, africanos, em particular, temos várias nações inseridas que constituem o nosso Estados. Então, se esta questão da homossexualidade, que, olha, está sendo normalizado, hoje em dia não se espera que o indivíduo desenvolva a sua homossexualidade e por si só declare-se. Ela é vendida através de meios de informação, as redes sociais. Elas vendem a homossexualidade. Por sua vez, Marcelino Pangaia acredita que a imposição do Ocidente tem como base a questão dos direitos humanos, não devia ser aplicada sem se ter em conta as questões culturais. O Ocidente, para poder estar a tentar criar essas condenações aos outros países, eles levantam sempre a questão de direitos humanos. Declaração Universal de Direitos Humanos. Mas a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela não deveria ser aceita. Não deve ser aceita porque nós não somos iguais. Se fala de uma Declaração Universal, como é que vai haver uma lei universal quando as pessoas não são universais? Nós somos iguais organicamente, de uma forma orgânica. Mas a pessoa não é a parte orgânica apenas. A pessoa, ela compõe-se de vários outros elementos sociais que lhe faz com que ele seja verdadeiramente pessoa. Porque se nós levarmos uma criança que nasce e guardamos-la num quarto, servimos a ela sem que tenha o contacto com a cultura, com os padrões, com as regras de uma determinada sociedade, aquela ali não vai ser pessoa quando ela for a crescer. Então, significa isso que a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela deveria ser rejeitada, porque cada sociedade tem a sua forma de ser e estar. A nova lei prevê a pena de morte para a homossexualidade agravada, definida como os casos de relações sexuais com pessoas infectadas pelo HIV, bem como com menores e outras categorias de pessoas vulneráveis. Com essas análises, é momento agora de conferirmos a previsão do estado de tempo que poderá caracterizar as principais cidades do país nas próximas 24 horas. Das 3 regiões do país, vamos começar pela região norte do país, onde Pemba vai registrar 28 de máxima, 22 de mínima, com previsão de chuva. Nampula, 28 de máxima, 16 de mínima. E Lixinga vai registrar céu parcialmente nublado, com 23 de máxima e 11 graus Celsius de mínima. Saímos para a região centro do país, onde para Quelimane a previsão é de chuva, com 30 de máxima, 19 de mínima. Tete, 31 de máxima, 20 de mínima. Beira vai registrar 25 de máxima, 20 de mínima. E Chimoio, 23 graus Celsius de máxima e 14 de mínima. A fim também de acompanharmos a previsão do estado de tempo, vamos sair da zona centro para o sul do país. Inhambane terá 25 de máxima, 18 de mínima. Xai-Xai, 26 de máxima, 14 de mínima. E Maputo, 26 graus Celsius de máxima e 13 de mínima. Esta é a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas no país. Para já saímos para conferir a taxa do câmbio do dia de hoje. Temos aqui o dólar que custa 63 meticais, 25 centavos a compra e 64 meticais e 52 centavos à venda. O rand custa 3 meticais e 46 centavos a compra e 3 meticais e 53 centavos à venda. O euro, por sua vez, custa 69 meticais e 34 centavos a compra e 70 meticais e 73 centavos à sua venda. E por fim, a libra custa 80 meticais e 52 centavos a compra e 82 meticais e 13 centavos à sua venda. Para já, saímos para um curto intervalo. Voltamos em breve com mais notas informativas da atualidade nacional e internacional.
Estimado internauta e telespectador, acompanhando os problemas sociais do país, a FTV traz para si, de segunda a sexta-feira, o programa Vuvuzela. Jornalismo dinâmico e responsável, trazemos as notícias do dia a dia dos moçambicanos. Desde casos candentes. Quem dominava essas tabelas pequenas era eu. Quem fazia os cálculos era eu. Essa é que é a confusão. Muito bem. Desculpa, meritíssimo, posso acrescentar? Só quero acrescentar para esta confusão ficar esclarecida. Debates e também reportagens na sua localidade. Esses gatunos, quando entram na cadeia, não ficam. Logo saem. Estou cansado, vai deixar da gente as nossas casas. Não tem onde dormir, não tem nada. É água só. Que paga aqui nesse bairro não existe. Não existe que pague nesse bairro. Temos um encontro marcado das 12 às 3, de segunda a sexta-feira, aqui na FTV, na televisão que faz da sua visão uma realidade. Olá, eu sou a Aurea Amada, esta é a FTV, o seu canal de eleição. Boa noite, esta é a segunda parte do Telenotícias, seja bem-vindo. Vamos dar continuidade às notícias, para já saímos para a atualidade internacional. Cessar fogo após ataque fez 17 mortos no Sudão. O ataque foi um dos confrontos mais mortíferos em áreas urbanas de Khartoum. As duas facções militares que lutam pelo poder no Sudão chegaram a acordo para um cessar-fogo de 72 horas. A trégua surge no rescaldo de um ataque aéreo na capital Khartoum este sábado. Pelo menos 17 pessoas, incluindo 5 crianças, morreram. O ataque foi um dos confrontos mais mortíferos em áreas urbanas de Khartoum e outras partes do Sudão entre o exército e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido. Desde o início do conflito, a 15 de abril, mais de 950 civis morreram e cerca de 4.750 ficaram feridos, de acordo com o último balanço fornecido pelo Sindicato dos Médicos do Sudão. Pelo menos 41 pessoas, incluindo 38 estudantes, morreram na sequência de um ataque a uma escola secundária no Uganda. A ação terá sido levada a cabo por grupo terrorista considerado próximo do Daesh. As autoridades culpam o grupo terrorista Forças Democráticas Aliadas com ligação ao Daesh. A escola mista e privada situa-se no distrito ugandês de Kasese, a cerca de 2 quilômetros da fronteira com o Congo. De acordo com a polícia local, os terroristas terão ateado fogo ao dormitório onde estavam vários alunos da escola e saqueado um armazém de alimentos. 8 pessoas estão em estado crítico e várias outras foram raptadas pelos homens armados. Ainda segundo as autoridades, a polícia ugandesa terá perseguido os atacantes até ao Parque Nacional de Virunga, na República Democrática do Congo, e está a tentar libertar os reféns. Depois de Kiev, a delegação de dirigentes africanos esteve este sábado em São Petersburgo para conversações sobre uma possível mediação africana da guerra na Ucrânia. Esperamos que esta guerra chegue ao fim. Foi este o apelo que o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa deixou ao homólogo russo Vladimir Putin.
Depois de Kiev, a delegação de dirigentes africanos esteve este sábado em São Petersburgo para conversações sobre uma possível mediação africana da guerra na Ucrânia. De Putin, ouviram as palavras de que a Rússia não desistiu das negociações para encontrar uma solução pacífica para o conflito. Saudamos a postura equilibrada dos amigos africanos sobre a crise na Ucrânia. Caros amigos, agradecemos o vosso interesse em encontrar uma solução para o conflito. Respondemos positivamente de forma imediata a vossa proposta de manter conversações sobre a questão ucraniana, sublinhou Putin. O presidente sul-africano chegou à Rússia depois de encontrar o presidente ucraniano em Kiev no decurso de uma visita com a delegação de dirigentes africanos. De Volodymyr Zelensky recebeu a rejeição de qualquer compromisso com Moscovo, que, no seu entender, pretende enganar o mundo. Ainda na atualidade internacional, dezenas de milhares de manifestantes marcharam pelas ruas de várias cidades sérvias. Em causa estava o pedido de demissão do presidente Aleksandar Vučić. Houve manifestações na capital, Belgrado, mas também noutras cidades sérvias. Os protestos começaram depois de 2 tiroteios no início de maio que provocaram 18 mortos e 20 feridos, muitos deles alunos de uma escola primária de Belgrado. O povo sérvio saiu às ruas pela 7ª vez com as mesmas exigências: as demissões do ministro da Polícia e do diretor da Agência de Informações de Segurança Nacional. Querem também que 2 estações de televisão percam as suas licenças porque promovem a violência na Sérvia. Desta vez, fora da capital, Belgrado, tivemos protestos Sérvia contra a violência também noutras cidades como Novi Sad, Niš e Krakovac, disse Maja Popovic, fonte citada pela Euronews. Momento agora de sairmos para as notícias internacionais. A artista plástica Dora Shipand expôs sua 3ª edição individual das obras de arte que retratam a cultura Makonde na cidade de Maputo. São vários quadros que dão cor e brilho expostos na Galeria de Arte do Porto de Maputo. A artista plástica Dora Alberto Shipand diz que esta é a 3ª edição individual e as pinturas são inspiradas na sua cultura Makonde. Esta é a minha 3ª exposição individual de peças únicas, exclusivas. Eu sempre trouxe a temática da mulher, da minha cultura, da minha etnia Makonde, e desta vez eu decidi ir mais a fundo naquilo que é em levar a minha identidade e a minha cultura. Dinembo é o título desta 3ª exposição de Dora Shipand e retrata a vivência da cultura Makonde. A exposição que está aqui hoje é intitulada Dinembo. Dinembo em Makonde significa tatuagem. Como sabem, o povo Makonde desde sempre foi reconhecido através da tatuagem facial. Então eu resolvi trazer este símbolo da nossa identidade para as telas e para poder dar a conhecer às novas gerações, assim como aos jovens moçambicanos, que este símbolo deve continuar a ser perpetuado e a ser reconhecido como a nossa identidade, não só Makonde, mas como identidade moçambicana cultural. Uma das obras que chamou a nossa atenção, segundo a artista, representa o massacre ocorrido no distrito de Moeda, na província de Cabo Delgado, em 1960. Esta pintura vai ser leiloada e o valor será encaminhado para a Fundação Alberto Shipand, que dedica-se a ajudar as pessoas necessitadas. Contente, satisfeita, orgulhosa pela essa obra que essa menina está a fazer, porque é a obra para poder ajudar, né, aos necessitados, que nós estamos lá em Galane. Galane é um centro onde os refugiados vindo de muitos distritos de Missanga, Macomia, Mocimboa da Praia, juntaram-se aí, então, a necessidade de poder ajudar
ajudar como a Fundação. A Fundação Alberto Chipande dedica-se a ajudar os refugiados do terrorismo no norte do país na construção de infraestruturas e subsídios alimentares. É com esta notícia cultural que colocamos o ponto final nesta edição do Telenotícias, com promessas de trazer mais notas informativas nos nossos próximos blocos noticiosos. Assim, caro telespectador, agradecemos pelo carinho da sua audiência. Votos de continuação de uma excelente noite. Continue sempre na companhia da FTV, acompanhando o melhor da informação e outros conteúdos, e até amanhã.